RFI convida. Cristiane Capuchinho. O RF Convida de hoje tem o prazer de receber Camila Moreira César, professora da Universidade Sorbonne Nouvelle e pesquisadora de comunicação e democracia. Camila é uma das organizadoras do livro Discours politique et médiatique en Amérique latine, que discute os discursos políticos latino-americanos nos últimos 20 anos. Obrigada por estar conosco, Camila. Obrigada, Cristiane. Para começar, vocês trabalharam sobre os últimos 20 anos. O que mudou na maneira de falar sobre política e de fazer política nesse período? Acho que uma primeira coisa assim, que a gente tem que pensar quando a gente faz uma análise assim, retrospectiva, né, vamos dizer, em termos da produção, das formas de produção dessa comunicação política de maneira geral, mas na América Latina em específico, acho que é justamente a importância hoje que a gente tem das redes sociais, internet e redes sociais. O que não era o caso há 20 anos, quando as pesquisas, né, sobre a América Latina, que a gente tentou contemplar um pouco nesse livro, a gente vê a importância muito clara dos meios de comunicação tradicionais e progressivamente a gente vê como essas disputas, vamos dizer, discursivas, que antes aconteciam, né, nessas instâncias institucionalmente legítimas, como os meios de comunicação, sindicatos, partidos políticos, a gente vê esse, vamos dizer, um deslizamento para essas outras arenas, que são as arenas digitais. Então, o que a gente vê, assim, em termos de evolução, é um pouco isso, a importância que esses discursos, né, não necessariamente alternativos, mas em alguma medida alternativos, porque eles vão propor outras formas de narrar essa política, outras formas de falar, de se apropriar, de contestar essa política, esses discursos que são produzidos pelos atores políticos institucionais. E eu acho que esse é um ponto assim, principal de pensar, de uma certa forma, uma dessacralização da política, em alguma maneira, um alargamento das formas de produzir, de falar, de se apropriar dessa política, tanto para os atores, né, institucionais, partidos, candidatos ou pessoas que estão em mandato, quanto para os públicos, para os eleitores, né, para os cidadãos que estão lá e que hoje também têm nas suas mãos, de maneira muito simples, né, um telefone, um smartphone que permite de participar de alguma maneira ou de agir, mesmo que às vezes de forma passiva, nessas disputas, né, discursivas. Então, acho que a questão dos meios digitais é um ponto que deve ser considerado com muita atenção nessa evolução. E qual o impacto do meio para a fala? O que vai mudar se o político ia falar para uma TV ou para uma rádio, como estamos aqui, ou se ele vai falar para fazer um vídeo ou um meme do WhatsApp? Acho que esse é um ponto que, por exemplo, num dos artigos que a gente tem, mas o Dominique Manguenot, ele trabalha um pouco essa questão, mas pensando justamente nessa questão da acessibilidade à fala, né, à cena pública, quem tem o direito de palavra, de falar dessa política. Eu acho que nesse ponto, talvez pensar a diferença que é um pouco ligada também ao tipo de populismo, a discussão em torno do populismo que a gente começa a perceber, é muito forte hoje, esse populismo 2.0, como alguns autores vão chamar. Eu acho que esse ponto de criar uma identificação, uma proximidade, que antes era inexistente, eu acho que essa é uma dimensão interessante a pensar nesse sentido, de permitir, em vez de usar um debate na televisão, de usar uma difusão no Facebook, onde eu tenho o meu círculo já de seguidores, onde eu tenho no Twitter, por exemplo, aqueles que me seguem, que vão me retweetar, dão que essa política é um pouco mais lacradora, porque a política hoje ela está muito mais apaixonada, ela mexe muito mais com os sentimentos, com as paixões, né, das pessoas, em detrimento do que antes era um espaço mais para os argumentos. A gente está numa fase de polarização importante e justamente o funcionamento dessas mídias digitais, principalmente as plataformas, né, como Facebook, falo do Facebook, mas isso pode se aplicar a todos os outros serviços, né, similares, WhatsApp, enfim, que permitem justamente esse retorno um pouco aos círculos mais privados de discussão, que nos deixam mais, vamos dizer, à vontade para falar coisas que antes a gente não falava, porque a gente está em bolhas, né, o próprio funcionamento dessas plataformas favorizam esse tipo de comportamento em bolha, e isso cria também uma forma de encorajamento nas pessoas, né, de falar mais abertamente, coisas que antes, né, eram meio que constrangedoras de falar em público. Ao mesmo tempo, você fala sobre um espaço que é mais aberto, porque vai para uma bolha, mas os políticos hoje sabem que o que for que eles falem, onde for que eles falem, no minuto seguinte está sendo transmitido em algum lugar. Então, que tudo está marcado. Exato. O peso da palavra mudou
Ou a palavra perdeu peso porque a gente vai ver tantas vezes que ela perde o peso? Ao meu ver, eu encaro essa mudança da forma de falar sobre política. Como eu disse antes, eu usei a palavra desacralizar a política. Eu acho que é um pouco isso. Antes a política tinha esse lado um pouco solene da palavra política, uma difusão, uma entrevista num telejornal, enfim, tinha um espaço que era um pouco sagrado, entre aspas, né, se eu posso usar o termo, para essa fala. Ele era um momento um espaço de respeito, um espaço socialmente legítimo para falar de coisas sérias, vamos dizer. E eu acho que com essa horizontalidade que a gente tem da comunicação hoje, pela internet, as mídias sociais, eu acho que sim, há uma desvalorização da palavra, porque as redes sociais é o lugar onde todo mundo está, de alguma maneira, no mesmo nível. A gente não tem essa distanciação, essa hierarquia que a gente teria, mesmo que, obviamente, a gente saiba que dos perfis de políticos, partidos, né, normalmente tem uma equipe de comunicação por trás que vai trabalhar essa comunicação, mas, ao mesmo tempo, ao menos o avatar, a pessoa, entre aspas, ela está ali, está todo mundo no mesmo espaço. E eu acho que isso, sim, retira muito o peso da palavra política. E eu acho que, como eu disse antes, eu usei a palavra paixões também, eu acho que isso favorece muito essa coisa de curtir ou não curtir, de agir muito instintivamente, de querer participar de alguma forma, às vezes, né, compartilhando essas informações, fazendo isso rodar por toda a web e passar também, às vezes, ser mesmo tratado nos meios de comunicação. Na verdade, é um sistema híbrido, né? Tudo está muito articulado, a gente não pode separar espaço digital, espaço físico, né? As mídias tradicionais, acho que está tudo muito articulado. E você está falando um pouco sobre a estrutura de veiculação, e aí no livro vocês trabalham com um painel de vários países. Quando a gente vai olhar o conteúdo usado nessa estrutura um pouco mais fragmentada, mais capilarizada, é o mesmo conteúdo que está sendo passado por todos os países? É o mesmo ou não? Tem especificidades? Acho que nesse caso tem especificidades, isso com certeza que a gente tentou identificar. Tem coisas que talvez sejam, vamos dizer, meio que não diria universais, mas que são semelhantes, né, de fenômenos que aparecem, fenômenos, como a gente falou agora há pouco, do populismo. Acho que isso é algo que aparece em todos os países em alguma medida. A importância dos meios de comunicação, a crítica aos meios de comunicação tradicionais, são fenômenos que aparecem em alguma medida em cada um dos países, mas eu não acho que a gente possa colocar tudo no mesmo nível. Eu acho que tem particularidades culturais, da cultura política dos países também, da maneira como eles se relacionam, como eles também se veem como sociedade, a questão da identidade, então, das diferentes, né, nações, ela é importante nesse sentido. E esses fenômenos, eles não têm eles não vão se enraizar da mesma forma, não vão circular da mesma forma. Por exemplo, no Brasil, a gente vê num dos artigos, né, do Kelber Pereira, ele trabalha com a questão da ideologia de gênero, como que o YouTube, ele favoreceu uma constituição de uma rede de religiosos, né, que vão divulgar vídeos para combater essa ideologia de gênero que viria para acabar com a família. Isso não é algo que vai se reproduzir da mesma forma num outro país como a Argentina, por exemplo, que em relação ao Brasil está mais avançado em algumas discussões, a própria questão do aborto, por exemplo. Então, isso, a gente vê que essas especificidades, né, nacionais, elas vão também ter uma atuação importante na maneira como esses fenômenos vão se enraizar ou não, ou também em termos da transitoriedade ou, se não, da perenidade desses fenômenos nos países, nos diferentes países. E, Camila, alguns pontos que você tocou, em diversos momentos, eu tenho a impressão que você está falando, sobretudo, de um discurso da direita. A esquerda mudou da mesma maneira, ou no espectro político, tem lugares que tem modos de fazer que são mais à direita ou mais à esquerda? Mas é uma questão difícil. O que eu posso dizer a partir do que eu tenho percebido, né, pelas minhas pesquisas, pelas minhas leituras e pelo que eu posso também traçar a partir do livro, eu acho que tiveram mudanças na esquerda, da maneira de comunicar, tiveram mudanças na maneira de se relacionar, de compreender também que algumas formas, por exemplo, mais tradicionais, mais orientadas realmente há um discurso mais tradicional da esquerda, ainda muito associada à esquerda mais do socialismo do século XXI, como foi o que o Hugo Chávez chamou no início dos anos
2000, quando a gente teve essa guinada à esquerda na América Latina, mas que hoje, eu acho que é por isso que a gente tem a impressão de falar sobretudo da direita, porque a gente fala sobretudo da direita, porque nesse cenário de transformação da comunicação política, na era digital, a direita soube se apropriar muito bem dessas ferramentas, ela soube usar realmente para ganhar em visibilidade, por exemplo, a disputa de visibilidade hoje, eu acho que a direita está muito mais à frente do que a esquerda, em termos de saber utilizar essas ferramentas de maneira a se tornar mais eficaz, a ganhar mais visibilidade, a ganhar mais likes, a ganhar mais seguidores, né? É difícil para a esquerda hoje conseguir se colocar no mesmo nível nesse sentido, no termo da apropriação dessa comunicação apaixonada, que consegue criar um sistema, vamos dizer, de conivências que seja tão forte quanto que eu acho, ao meu ver, eu acho que é um pouco o que alguns colegas também compartilham, de criar essa mesma identificação, como forças, né, políticas da direita ou da extrema-direita conseguem criar com seus seguidores ou apoiadores de maneira mais genérica. E para concluir, você acabou de fazer uma comparação no espectro. A gente está em um ano de eleição, daqui até outubro. Queria saber como você tem visto as pré-campanhas presidenciais no Brasil e o que a gente pode esperar do discurso nessa campanha. Acho que eu tenho acompanhado da campanha no Brasil, assim, eu acho que a gente vê já uma coisa importante, a dificuldade de encontrar uma figura que realmente, né, tanto a direita quanto a esquerda, que encarne, em alguma maneira, as reivindicações, as frustrações sociais que a gente tem tido. Eu acho que da eleição de 2018 para a eleição de 2022, no Brasil em específico, eu acho que do lado da direita, eu não acho que vai ser tão simbólica como a gente teve. A importância do WhatsApp, por exemplo, como foi em 2018, a partir de algumas pesquisas que a gente fez, de ver a circulação, as pessoas compartilhavam praticamente porque tinha que compartilhar, sem necessariamente ter... Às vezes, mesmo pessoas indecisas compartilhavam conteúdos que eram, né, com viés muito forte de crítica a forças políticas, candidatos mais da esquerda, da ala mais progressista. E eu acho que nesse ano, talvez, as coisas, ao meu ver, não sejam tão... Talvez eu esteja totalmente errada, mas eu não acho que vão ser tão acaloradas como em 2018. Eu acho que as crises que a gente teve, eu acho que a pandemia, principalmente, eu acho que isso colocou também muitas coisas na mesa, assim, muitas reflexões que hoje vão também pesar. A gestão bastante, né, catastrófica da pandemia no Brasil, ao menos no primeiro momento, eu acho que isso são questões que vão aparecer como elementos que vão pesar na balança, ao meu ver, da comunicação. Eu acho que as redes vão ser totalmente importantes. Eu não acho que os meios de comunicação tradicionais, como não foi em 2018, eu não acho que eles vão ser tão importantes em 2022. Eu acho que as redes vão ser, ainda mais hoje com TikTok e outros serviços que vêm completar um pouco esse arsenal tecnológico que estão hoje à disposição dos candidatos. Então, eu acho que vai ser uma campanha muito digital, eu acho que com muitas discussões, muitas novidades, porque é um momento sempre de efervescência, de inventividade assim, dos partidos, mas eu tenho a impressão de que ela vai ser um pouco mais moderada nesse sentido das paixões. Veremos. Muito obrigada, Camila, por ter falado com a RFI Brasil. O livro Discours politique et médiatique en Amérique latine foi publicado pela editora Harmattan.